Até daqui a pouco. Vocês são top mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, começou quinta-feira, não é café com leite, amém? Quinta-feira, o mesmo Deus de domingo é o Deus de quinta. E eu, como a Bel falou, foi muito inspirada mesmo de falar agora no começo. Ela disse algo que é interessante, que Deus ele não está mesmo atrás de uma grande plateia, mas Ele está à procura de pessoas para abençoar. Mas é claro que essa pessoa precisa estar com a condição do coração, né, favorável para receber a palavra, acolher com mansidão. E eu gosto de lembrar do que a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 2 e no verso 4, para ser bem exato. A Bíblia diz assim: e comendo com eles, deu-lhes a instrução de que não se ausentassem de Jerusalém. Então, olha só, a instrução que mudou a história da igreja, a instrução que mudou o rumo da igreja no Novo Testamento, que foi o lugar onde Deus escolheu para que o derramar do Espírito fosse acontecer e esse revestimento de poder na vida daquelas pessoas. Essa instrução, gente, não veio de uma grande conferência, essa instrução não veio de um culto lotado, essa instrução que mudou a vida dos discípulos, a história da igreja, ela veio de uma mesa, de algo comum, algo talvez que eles estavam acostumados a fazer todos os dias juntos, em uma refeição. Então, não desvalorize um culto, talvez, porque algumas pessoas faltaram, e você pode olhar e falar assim: rapaz, pode vir alguma coisa, talvez, de um culto onde muita gente faltou? Eu digo, pode, amém? Pode, porque onde Deus se manifesta, alguma coisa tem que acontecer. Onde duas pessoas ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele se faz presente. A Bíblia não garante que Ele só se faz presente em grandes reuniões, em grandes conferências, ou se eu estou sentindo um arrepio, alguma coisa. Eu particularmente gosto muito dos cultos de quinta-feira, porque parece que não tem um ar mesmo de religiosidade, e eu sei que a gente não é religioso, não é isso que eu estou dizendo não, mas o que eu quero dizer é que a quinta-feira, ela envolve um esforço a mais. Por quê? Você trabalhou o dia todo, está cansado, talvez o seu corpo físico queria ficar em casa, mas lembra, você não é um corpo, você é um espírito. Você só habita nesse corpo, em nome de Jesus Cristo, e possui uma alma. Então, quem manda em você é o Espírito e não o corpo. Está comigo? Olha só, a Bíblia diz assim no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Entenda, nós estamos agora na nova aliança. Então, na nova aliança, na antiga, era apresentado, o sacerdote apresentava um cordeiro, ou dependendo da família, das condições financeiras de cada um, algum tipo de animal, e era sacrificado no altar. Na nova aliança, nós não precisamos mais sacrificar um animal no altar, mas nós precisamos sacrificar a nossa carne. Romanos 12:1 diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, não está dizendo que na nova aliança não tem sacrifício. Tem um sacrifício, mas é de algo vivo que tem que ser apresentado no altar. E alguns dizem que justamente é porque é difícil de colocar algo vivo em cima do altar, porque ele quer sair dali. Aleluia? Quem está comigo? Porque quando eu apresentava algo morto, o morto está morto, ele não tem escolha, ele já está morto, ele já está em cima do altar. Mas quando eu tenho que apresentar no altar algo vivo, esse vivo não quer ficar ali, ele quer sair. Mas é minha obrigação agora na nova aliança apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Por exemplo, o seu corpo gostaria agora de estar deitado, de estar sentado no sofá, vendo televisão, fazendo algumas coisas e agradando a sua alma. Mas aquele que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, gente, olha o que diz Romanos 12:1. Esse sacrifício vivo é santo e agradável a Deus, não é agradável à sua alma e não é agradável ao seu corpo. Quem está entendendo? Mas eu precisava falar isso para que a gente entendesse o contexto do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, Deus está recebendo nessa hora. E Hebreus 11 diz que aquele que faz isso, 11:6 diz que aquele que faz isso pela fé, Deus exatamente agora está se tornando o nosso galardoador, o nosso presenteador. Está comigo? Então, essa foi só uma para a gente poder começar aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4. Aleluia, o verso 11 e 12 diz assim: e ele mesmo, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de chamado, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todo mundo na igreja tem um chamado.
Todo mundo tem um chamado. Não existe no corpo de Cristo um chamado para ficar só sentado no banco. Pode falar amém, porque é verdade. Não existe. Não, pastor, o meu chamado é sentar no banco e ouvir. Ó, pensa, faço isso muito bem. Chego até a dormir às vezes no culto. Falo assim, não, aleluia, entende? Todo mundo tem um chamado para cumprir, em nome de Jesus Cristo. E eu não estou falando que todo culto você tem que estar operando naquilo, porque existe também o cultuar, o serviço que nós fazemos a Deus é uma extensão da nossa adoração. Precisamos cultuar, congregar. Não se pode operar no seu chamado sem cultuar em primeiro lugar, tá bom? Só estou dizendo que não existe quem não tem chamado nenhum. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado ainda, eu acho que eu não fui chamado para nada, eu acho que eu sou uma verruga no corpo de Cristo. Não existe. Não tem essa. Todo mundo tem algo para fazer, seja nos 5 dons ministeriais ou no ministério de socorro. Então, 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui está falando dos 5 dons ministeriais na igreja. O verso 12 diz: com vista, para que serve esses 5 dons ministeriais na igreja? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Olha aí, tem um serviço, tem um desempenho a ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma igreja saudável é quando tem a manifestação, a operação dos 5 dons ministeriais operando na igreja. Os 5 dons ministeriais precisam passar no púlpito da igreja para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja completo. Se a gente for continuar lendo esse texto, a gente vai ver que à medida em que os 5 dons ministeriais operam na igreja, nós alcançamos a perfeita varonilidade de Cristo. E essa é a proposta. O Cristo deu esses dons. Veja, Jesus foi o único homem na terra que operou nos 5 dons ministeriais. Nenhum homem agora mais opera nos 5 dons como Jesus operou. Todos eles agora são feitos separadamente. Ou é apóstolo, ou é evangelista, ou é pastor, ou é profeta, ou é mestre. Lembrando que nenhum desses dons funcionaria direito sem o ministério de socorros. Por isso que nós às vezes ilustramos, os 5 dons ministeriais pela mão, que é o apóstolo, que geralmente inicia algo, que é onde está a força, o profeta, que aponta, aleluia, mas lembrando que o profeta também, o mesmo que aponta, tem um apontando para cima e 3 para ele. Eu não vou falar especificamente de cada chamado hoje, mas nós poderíamos falar isso mesmo. E tem o evangelista, que é o que vai mais longe, o pastor também, que é o que tem a aliança com a igreja, e o mestre, que alcança coisas na palavra, o entendimento, para que outros às vezes não conseguem. E lembrando que o mestre, ele não complica as coisas, ele pega o complicado e descomplica para a igreja, tá bom? A operação do mestre na igreja não é subir no púlpito e mostrar o quanto ele sabe, usar palavras ou um discurso eloquente, até porque, como a Abel acabou de citar, Deus não está atrás de plateia e também não está atrás de uma performance que venha agradar as pessoas ou o próprio pregador. Deus está atrás de pessoas que o adorem, então nós vamos o adorar com o nosso dom, fazendo para que esse dom alcance a igreja. Deus me deu um dom, mas que não é para mim, vai operar em favor do corpo. Quem está entendendo? Amém? Está comigo? Então, pensando assim, a gente precisa entender algumas coisas a respeito desse chamado, que nós vamos dar conta diante de Deus, não daquilo que eu fiz, mas daquilo que eu fui chamado para fazer. Fidelidade diante de Deus está ligado àquilo que Ele te deu para fazer. Quando eu estou sendo fiel a Deus, quando eu estou cumprindo aquilo que Ele colocou na minha mão para fazer. A parábola dos talentos prova isso, e Ele dá segundo a capacidade de cada um. Por isso o chamado de Deus não pode ser mensurado, comparado com o do seu irmão, porque a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2, e tanto o que recebeu 5, quanto o que recebeu 2, quando eles multiplicaram, quando chegaram até o seu Senhor, eles disseram, o Senhor deles disse para eles, o que recebeu 5 multiplicou para mais 5, então ele multiplicou para 10, o que recebeu 2 multiplicou para mais 2, então ele chegou para apresentar 4 talentos. Agora entende, a mesma frase foi dita para os dois, tanto para o que 10, tanto para o de 4, disse, foste fiel no pouco. Está comigo? Em nenhum momento ele disse,
porque o que tem 10 você foi fiel, agora você tem muito. Não, ele diz: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Está comigo? Então eu não posso comparar o meu chamado, a operação do que eu estou fazendo com o meu irmão, porque Deus ele dá segundo a capacidade de cada um. Então uma igreja, ela vai ser, como eu disse, repito, saudável quando existe a operação dos 5 dons ministeriais. E também tem o Ministério de Socorros, né, que é representado pela palma da mão, que vai sustentar, que vai fortalecer e dar suporte para que os 5 dons ministeriais operem. Nenhuma mão conseguiria pegar só com os dedos sem a palma. Então, para que a igreja, o corpo de Cristo, funcione bem, não é só do púlpito, mas é a força daqueles que fazem parte do Ministério de Socorro, seja diaconato, departamento infantil, música, entre tantos outros departamentos que a igreja tem. Está comigo? Entendeu? Eu sei que eu já falei isso várias vezes, outras vezes, e provavelmente vai falar outras vezes de novo, porque é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, mas hoje eu quero trazer uma aplicação prática do chamado e ler um texto com você também muito conhecido, mas presta atenção nisso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Aleluia, Deus é bom. Quem está entendendo alguma coisa até agora, diga: eu estou entendendo. Aleluia, isso nem que seja pela fé. Se não está entendendo, não precisa falar também misericórdia, mas, né? Vamos lá, Lucas no capítulo 5 e no verso 9 e 10, olha o que diz a Bíblia. Diz assim, ó, e aqui está falando da pesca maravilhosa, né? Diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, né? E de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Fala assim comigo: sócios. Então aqui Pedro tinha uma empresa e tinha sócios na sua empresa. Está comigo? Seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, aleluia, serás pescador de homens. Aleluia. Essa palavra doravante significa a seguir, daqui para frente. Está comigo? Então Jesus disse assim para ele: daqui para frente, você ficou agora maravilhado com a pesca, você ficou maravilhado com isso, fique sabendo que agora, daqui para frente, você vai ser pescador de homens. Mas agora preste atenção, já que a gente está falando a respeito de chamado, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso mesmo. Olha, entenda uma coisa. Quem aqui está com a Bíblia de papel, levanta a mão para mim saber assim. Quem aqui na sua Bíblia de papel tem, antes do verso 1 do capítulo 5, tem uma letra escrita com letras maiores, um pouco mais escura? Isso se chama a epígrafe do texto, que fala a respeito do que vai ser dito no texto. Quem tem a Bíblia assim? Levanta a mão para mim saber. Pronto, 1, 2, dependendo da sua Bíblia, ela vai ter a epígrafe do texto, que vai falar a respeito. Agora, quem tem isso na Bíblia, você vai ver que está escrito assim, e até esse texto é conhecido também por causa disso, a pesca maravilhosa. Quem já ouviu esse termo? Amém? Pesca maravilhosa. Agora, entenda isso, presta atenção aqui, por favor, não perca isso, pelo amor de Deus. Esse texto, o contexto aqui, não é necessidade. Está comigo? O contexto aqui não é necessidade. Quem já assistiu aquele seriado The Chosen? Pode ser sincero, levanta a mão. Você sabe que no The Chosen, quando Jesus faz esse milagre e Pedro fica maravilhado, é porque Pedro estava devendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O seriado The Chosen é bem legalzinho. Eu mesmo já assisti, estou na 5ª temporada. Aconselho você, pode assistir, está tudo certo. Eu acho até legal, nos dá uma compreensão melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é bíblico. Em nenhum texto na Bíblia, nenhum historiador, nada se diz sobre a empresa de Pedro estar devendo. O que diz é sobre a pesca maravilhosa. Se fosse algo a respeito de necessidade, a epígrafe diria a pesca da provisão, a pesca da necessidade, a pesca do milagre. Então aqui o contexto não é o que Deus pode fazer, mas é o que Pedro estava disponível a abrir mão para cumprir o seu chamado. Quem está comigo? Deus, o contexto aqui é o chamado de Pedro. Quando Pedro é chamado para cumprir, chamado por Jesus para cumprir o seu chamado, entenda, foi no momento de maior provisão da sua vida. Está comigo?
Então, isso é para mostrar que o chamado de Deus na nossa vida, ele tem que ser mais valioso, mais honroso do que o que o mundo pode dar. Quem está comigo? Então, Deus ele tem poder para dar, mas a questão é o quanto eu estou disposto para cumprir o meu chamado a abrir mão. A série do The Chosen coloca lá, né, que Pedro ficou maravilhado porque ele estava devendo e agora pagou as contas, mas isso não está na Bíblia. E eu posso dizer que o verso 11, olha lá comigo, o verso 11 diz assim: e arrastando eles o barco à praia, deixando tudo, o seguiram. Deixaram grandes quantias, Marco, grandes coisas, e era para Jesus, e Jesus estava provando para eles que o chamado deles tinha que ser mais valioso do que o mundo pode dar. É o que o jovem rico recebeu como proposta e não conseguiu conduzir. Deus não te chama para tentar, Ele te chama para conseguir. Porque quando Deus te chama, não está ligado ao que você tem ou ao que você não tem, mas está ligado ao que Ele escolheu. Quem está comigo? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Veja, João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu que escolhi você, mas eu designei para você para ir. E nessa ida, nessa obediência ao ir, a obediência ao seu chamado, tudo que você pedir vai acontecer. Veja, você está achando que você veio porque você ama Jesus? Não, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, eu tive empresa durante muitos anos, sempre fui o proprietário, e um dia mal não define uma empresa. Você pode dizer, não, mas Pedro estava frustrado porque ele não pescou nada. Em um dia. Não está dizendo que todos os dias eram assim. Um dia de frustração não define uma empresa, gente. Mas Deus supriu ele. Jesus, ele supriu. E havia, lógico, como eu disse, uma frustração momentânea, mas essa frustração momentânea poderia ser sanada a qualquer momento. A prova de que Jesus, ele supriu Pedro e os seus, e agora você vai ter que escolher, Pedro, se você ama mais o seu chamado ou as coisas, é porque você vai ter que deixar. Se eu quero cumprir o meu chamado, eu preciso entender algo, porque assim, eu fui chamado, eu fui escolhido. O chamado em Deus, gente, não é porque eu não dei certo no CNPJ e agora eu virei pregador. Está comigo? Era Deus na pessoa de Jesus provando para ele, cara, você pode conseguir um monte de coisa aí pela força do seu braço, se você cumprir a minha palavra, que é, vai até o fundo, vai lá e a gente já vai ver um pouco mais a respeito disso, você vai prosperar, mas até que ponto você está disposto a abrir mão de coisas para cumprir o que eu tenho para a sua vida? Igreja, chamado, não, a gente não escolhe porque a gente não deu certo lá fora. O chamado tem que ser a prioridade. Se eu quiser cumprir direito o meu chamado, tem que ser a prioridade. Quando Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele colocou o reino de Deus como prioridade. E aí as coisas vão te seguir. Está comigo? Por isso que a gente deve prestar atenção até o lugar que a gente vai, o lugar que a gente frequenta. Cara, esse cara está aí por quê? Porque ele não tem escolha? Porque ele não deu certo na empresa dele, as coisas fechou, então agora ele decidiu ser pastor e abrir uma igreja? Porque eu vou ser sincero para você, gente, do mesmo jeito que tem gente que suporta um emprego que não gosta e um patrão que não quer por causa do salário, eu te digo que tem gente que suporta o ministério por causa do dinheiro. Que silêncio que ficou aqui, aleluia. Mas o seu chamado, o ministério nunca pode ser essa a motivação do ingresso. Você vai perceber um amor genuíno de alguém que cumpre o seu chamado quando ele deixou coisas para cumprir aquilo. Então não se espante. Como eu digo, eu sempre tenho dito nesse lugar, se você pensa que não vai dar certo, você está na igreja errada. Você veio aqui para dar certo.
Agora, não se espante se um dia Deus falar para você, e aí? O que você vai fazer com tudo isso que você está ganhando agora? Vai continuar me servindo ou vai servir as coisas? Ou eu vou ouvir de você, tenha-me por excusado. Afinal, eu tenho as coisas. Tem, lógico, foi eu que te dei. Eu te dei força para prosperar. Foi eu que te dei. O que você não pode é fazer dessas coisas o seu Deus. Está comigo? Aleluia. É lícito, gente. Você vai prosperar. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Está tudo bem quanto a isso. A gente é a favor da prosperidade. Se você não é a favor da prosperidade, não gosta de dinheiro, pode me dar, eu sei o que fazer com ele, para ficar tranquilo. Tá bom? Eu vou saber para onde designar. A gente tem um muro para fazer, aleluia, tem um telhado aqui para cobrir, tem um monte de coisa para resolver aqui. Não, pastor, eu não gosto de prosperidade, eu gosto de sofrer, aleluia. Eu vim aqui para sofrer. Então, ó, dorme sem coberta hoje para ver se... De jeito nenhum, né? Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Agora, olha que interessante. Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Pedro, quando decidiu seguir junto com a sua empresa, né, seguiu Jesus, esse mesmo Pedro, depois de um tempo já servindo a Deus, foi justamente no episódio do jovem rico, quando o jovem rico não aceitou esse chamado e preferiu ficar com as coisas ao invés de Jesus. Pedro teve a ousadia de perguntar, mas peraí, Senhor, e a gente? Veja lá, Marcos no capítulo 10, o verso 28 ao 30, olha o que Pedro teve a ousadia de perguntar para Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos. Você concorda comigo que quem diz que deixa tudo é porque deixa alguma coisa, não é? E Pedro aqui não estava numa condição quando ele disse tudo deixamos, porque em Lucas no capítulo 5, eles fizeram uma pesca maravilhosa a ponto de ele prosperou tanto que ele fez assim para o outro barco, e o outro barco foi cheio também, outros prosperaram, e aí a Bíblia diz que eles tudo deixaram. Pedro não estava saindo aqui de uma enchente, que perdeu tudo. Comigo? Já viu? Que nem como dizem, né? O pobre na enchente. Primeiro ele fala, não, a gente não tem nada. E quando dá enchente na casa dele, ele fala, a gente perdeu tudo. Eu falei, ué, tá comigo? Ele deixou tudo. E aí ele disse para Jesus, a gente começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. O segredo para prosperar no seu chamado é deixar algumas coisas. E é esse que é o problema. Algumas pessoas, eu vou abrir uma igreja, eu vou prosperar. Não, gente, não é assim. Tem um locutor de futebol que eu gosto, quando o cara erra, ele fala, não, Marco, não é assim. Acho que é no SBT que ele fala, né? Ninguém aqui assiste futebol? Bom, enfim. Deixa eu te mostrar uma coisa no livro de Timóteo. O 1 Timóteo, deixa eu ver se é isso mesmo. Aleluia. Acha para mim, Marco, aquele texto que fala assim, que é... mas com o contentamento. Ele fala, eu vou abrir uma igreja, eu vou prosperar. Sabe esse? Eu sei que é Timóteo, eu não lembro se é primeiro ou se é segundo. Mas enfim, enquanto isso a gente olha aqui. Volta lá para Marcos 10, 28 ao 30. Ele diz assim, ó. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos. 6:6? Pronto. Volta ali, 1 Timóteo 6:6. Olha que interessante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Essa palavra piedade significa vida com Deus. De fato, gente, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Como eu disse, o segredo para prosperar no seu chamado é deixar alguma coisa.
O problema é quando as pessoas ingressam no seu chamado achando que o ingresso ao chamado por amor às coisas é que vai trazer para eles. E esse texto Paulo está dizendo, cara, foge de pessoas que não aceitam correção, não aceitam o que a Bíblia diz. Eles estão achando que a piedade é fonte de lucro. E aí em 1 Timóteo 6,6, no 5 ele fala isso. Eles estão achando que a piedade, a vida com Deus é fonte de lucro. No 6 ele diz, de fato, gente, de fato, a vida com Deus, a piedade é grande de fonte de lucro, mas com o contentamento. Não é com a motivação, porque esse Deus, aleluia, que nos chama, ele não somente vê o serviço, mas ele vê a condição do coração, a intenção do coração. Então não adianta fazer para Deus, servir nas escalas, chegar no horário e fazer corretamente. E o pastor viu, o líder viu, não foi corrigido. Se o coração estiver desalinhado, não vai receber de Deus. Pode até receber um tapinha nas costas, mas quando Moisés foi chamado, Moisés, ele assim, bota a mão. Ele estava lembrando que é isso, se o seu coração estiver alinhado, então o que ele teve que fazer? Tá com a mão no coração correto, a intenção do coração. Então agora o serviço, mesmo que ainda não seja na competência ou excelência que eu gostaria, mas porque o coração está alinhado, Deus vai receber. Chamado é assim, gente. Não adianta a gente se iludir achando que está vindo para a igreja só porque está cumprindo a escala que Deus está recebendo. Se o coração não estiver correto, não adianta. A Bíblia chega a dizer, Novo Testamento, Nova Aliança. Sabe, gente, a Nova Aliança é maravilhosa. A gente agora está na dispensação da graça, já não é mais pela lei. Só que do mesmo jeito que é, como a Bíblia diz, uma aliança superior com superiores promessas, então é superiores responsabilidades também. Porque na antiga aliança, o cara, para ele ser considerado adúltero, ele tinha que dormir com a outra lá. Hoje, na nova aliança, se ele olhar com intenção impura, ele já adulterou. Na antiga aliança, podia trazer o dízimo com o coração desalinhado, mas porque trouxe, Deus, por causa da lei, era obrigado a alcançar aquela pessoa. Hoje, na nova aliança, é tão mais sério que se eu trouxer o dízimo ou uma oferta com o coração com raiva do irmão, Deus não recebe. Jesus disse, rapaz, é melhor não fazer. Deixa eu corrigir essa fala. Jesus disse assim, é melhor ir corrigir primeiro e depois fazer. Porque alguém uma vez me perguntou também, pastor, então o que eu faço? É melhor não entregar, né? Jesus nunca disse isso. Jesus não pode deixar, ele não pode deixar que a obra de Deus venha a perecer por causa de um carnal. Ele disse, se conserta. Ele não disse, deixa de ofertar. Ele disse, vai, se conserta lá primeiro para que a oferta seja feita direito. Em nenhum momento ele disse, então não faça. Quem está comigo? Aleluia. Por isso o texto da ceia também deixa claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma. Em nenhum momento está dizendo, olha, se tiver alguma coisa errada, não coma. Não, a ceia deixa claro, examine-se, encontrou algo errado, se conserta, pede perdão e participa. A gente não vê no texto da ceia de 1 Coríntios falando assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, se você encontrar alguma coisa, então não participa porque você está em pecado. Ninguém é santo o suficiente. Eu sei que nós somos santos porque somos justos e justificados por Deus, mas eu estou dizendo, se a gente for procurar em nós, a gente sempre vai encontrar alguma coisa que precisa melhorar. Quem está entendendo até aqui? Então Pedro, quando ele chega para Jesus e pergunta, a gente deixou tudo e agora? Jesus disse assim, aquele que deixa pai, mãe, irmãos ou filhos ou campos por amor de mim, é por amor que você faz isso, por amor de mim, por amor do evangelho, não tem ninguém que não receba, gente, já no presente. Então se eu deixei tudo por amor dele, eu vou receber no presente século, não é quando eu for para a glória. Não, quando eu chegar lá, aí Deus vai ter, eu vou andar na rua de ouro, tá bom, você vai, mas não é lá que está falando essas coisas. Quando está falando aqui, você vai receber 100 vezes mais, agora. Então, cumprir o meu chamado com o coração correto, é garantia em Deus, de que Ele vai me suprir 100 vezes mais. Quem está entendendo até aqui? Mas motivação, quem vai medir isso? Eu não posso. Entre a gente e Deus não cabe ninguém, Bel. É Deus quem vai medir o coração. O porquê você faltou na escala. Então nunca pode faltar no culto. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Ninguém é escravo. Você tem uma vida, tem coisas para cumprir, tem obrigações também com a casa, com a esposa, um monte de coisa.
O que eu estou dizendo é que a motivação de você vir ou por que você não veio também conta. Tem gente que vem no culto porque não tinha nada para fazer. Ah, hoje eu vou. Ah, ninguém me chamou para dar um rolê, para fazer alguma coisa, então eu vou. Está entendendo? Aleluia. Hoje não sei porque, hoje parece que está sério que vocês estão assim. Ai, ai. Cumprir o seu chamado é emocionante, gente, é maravilhoso, viu? Vale a pena deixar. Agora entenda, olha o que Jesus disse. Pedro foi ousado para perguntar para ele: Senhor, pá, beleza, esse jovem aí escolheu a riqueza e não o Senhor. Ele não teve ousadia o suficiente para entregar tudo. E nem estou dizendo que ele iria. Quando Jesus disse isso para ele, ele só estava identificando o coração para ele mesmo, porque ele achou que o cumprimento da lei, do que ele fazia, já estava bom. A ponto de que ele chegou e falou assim: ó, bom mestre. Aí Jesus mesmo disse: cara, deixa eu te dizer uma coisa, bom é só ele que está lá, viu? Aí ele falou: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Eu falei: não, você tem que cumprir os mandamentos. E aí ele achando, aleluia, que já estava cumprindo. Não, pois eu não falto na escala, não falto nos cultos, aleluia. Dou meu dízimo, minha oferta, eu já faço tudo isso. Ele fala: mas uma coisa está faltando. Oxe, uma coisa? Vai, vende tudo e me segue. Ele diz: para mim não deu então. Então para mim parou aqui. Não consigo. Em nenhum momento Jesus disse para ele: você vai ter que fazer. Mas Jesus estava mostrando para ele mesmo onde que estava o coração dele. E não no amor a Deus do cumprimento das coisas. Porque não estava disposto a deixar. Agora, Pedro, que disse para Jesus: nós deixamos algo e te seguimos. Jesus disse para ele: cara, deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, quando nós falamos de plantio e colheita, gente, entenda, Jesus, quando ele disse plantio e colheita, ele disse assim, na parábola da semente, ele diz: a semente que cai em boa terra, a semente é boa, caiu em uma boa terra, em uma estação frutífera, em uma estação própria. Essa semente, ela ainda pode produzir em 3 esferas, 30, 60 e 100 por 1. Mas aquele que deixa algo e segue Jesus, em nenhum momento ele disse que tem 30 e 60. Já é colheita de 100 direto. Tá certo? Deixou e seguiu. Você colocou Jesus, seu chamado, as coisas como mais valioso do que as coisas. Cara, esse não tem nem o 30 e o 60, já colhe 100 direto. Quem está entendendo aqui? Olha. Todo chamado, gente, todo mundo que está cumprindo um chamado tem algo assim interessante. Essa pessoa, ela vai carregar com ela uma impressão de uma visão e não da sua própria. Tá certo? Quando que eu sei que eu estou cumprindo o meu chamado? Porque eu não estou imprimindo a visão minha, mas a visão de alguém. Jesus disse assim: eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu tenho uma visão a cumprir, eu tenho algo a ser estabelecido. Não é do meu jeito. Mesmo que eu tenha uma vontade, eu ainda assim não fui chamado para cumprir a minha vontade. E é essas coisas que às vezes você precisa ter ousadia para ingressar e cumprir o seu chamado, porque às vezes alguns querem cumprir o seu chamado desde que ele se encaixe na sua vontade. E então eu venho quando eu quero, faço quando eu estou afim, sorrio se eu estiver bem. Você pode pensar hoje, eu não sei se você está pensando que bom que eu vim ou por que eu vim, né? Aleluia. Rapaz, não devia ter vindo hoje, viu? Hoje eu não sei o que está acontecendo, aleluia. Mas eu não estou bravo, estou só falando sobre chamado, estou falando a realidade do chamado, porque às vezes a gente... Oxe, olha aqui, ó. Isso é o alarme lá da igreja de Pará, viu? Pode ficar tranquilo. Não tem, não. Quase que eu esqueci o que eu ia falar.
O que eu estou dizendo, gente, é para que a gente não venha a romantizar o chamado. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, né? Tá, beleza, você tem e foi mesmo. Eu só quero te lembrar que Deus escolhe as coisas loucas, tá bom? Então, se você for escolhido, talvez você pode olhar para mim e falar, cara, esquisito, mas Deus escolheu as coisas loucas. Então, se você for escolhido, aleluia, isso não tem nada a ver com a torcida do Corinthians, que fique bem claro, aleluia. Quem aqui torce para o Corinthians? Levanta a mão, só para mim saber aqui assim. Vamos orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Ai, ai. O que eu não quero é que a gente venha romantizar o negócio, que a gente estou falando a verdade do que é o chamado, tá bom, gente? Hoje a situação, e eu ainda acho que é leve e divertido. Depois que eu descobri que é leve e divertido, realmente ficou leve e divertido. Porque até então eu não queria ingressar quando eu estava em outro lugar, em outra embarcação, né, como dizem. Mesmo as pessoas falando que eu já tinha um chamado pastoral, eu não queria ingressar, porque todos os pastores que eu via, sempre era algo sofrido, algo penoso, trabalhoso. Todas as vezes que eles falavam do chamado, parece que apertava o cinto, assim, igual o pica-pau, sabe, quando estava com fome. Ele falava, meu Deus, a gente vai cumprir, mas tem que ser sofrido, você vai ralar, aleluia, tem uma luta, parece que todo dia você acorda com o diabo na sua garganta, assim, vai morrer, criatura. Mas aqui não, eu descobri que é leve e divertido, a gente é até o povo mais feliz da terra. O que eu estou dizendo, então, mas pastor, você está falando essas coisas, não parece tão divertido. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, que por mais que seja trabalhoso até certo ponto, mas quando eu me preparo o suficiente e sei onde eu estou ingressando, aquele lugar, mesmo sendo difícil para outros, para mim não vai ser, porque eu tenho o preparo necessário. E eu conto com a graça. Se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou ter a graça para aquilo. E eu preciso entender que não é pela força do meu braço. Está comigo? Hoje, por exemplo, se alguém me perguntar assim, já aconteceu, né? Algum jovem chega e fala assim, pastor, eu estou interessado numa menina. Eu falei, rapaz, cara, só de você, jovem, hoje, nesse mundo, estar interessado numa menina já é bênção. Porque do jeito que está indo as coisas, se ele falasse, estou interessado num menino, eu falo, rapaz, você precisa apanhar, aleluia. Sendo aqui, Bíblia que você está lendo, aleluia. Então, assim, o errado agora seria a maneira como vai conduzir. Desde que faça correto, está tudo bem. Eu só preciso orientar pela palavra e entender que eu tenho graça para isso, para mostrar o que a Bíblia diz. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Então, como eu estava dizendo, todo chamado carrega uma impressão de uma visão e não a sua própria. Você vai imprimir a visão que Deus tem. Está comigo? Vamos lá. Outra coisa que é interessante do chamado. Lá em Lucas, a gente estava lendo, né? Lucas no capítulo 5, de novo essa história. Verso 4, olha o que diz. Quando Jesus ele diz algo para Pedro, ele diz assim, Lucas no capítulo 5 e no verso 4, ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uma das coisas que acontece às vezes no chamado é receber uma palavra, e nós sabemos, nós ouvimos até, eu não sei se foi quinta-feira passada ou domingo que eu falei, que quando eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mesmo que eu não tenha recebido uma palavra, mas eu estiver perto de alguém que recebeu, essa pessoa vai prosperar tanto que eu também vou prosperar só de estar perto dela, não é isso? Pedro, ele no cumprimento dessa palavra, ele disse, rapaz, eu trabalhei a noite toda e não consegui fazer nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí, porque ele fez isso, cumpriu uma palavra, ele prosperou tanto que ele precisou da ajuda dos outros, porque senão ele mesmo iria afundar. Está comigo? Só que agora, quando a Bíblia diz assim, faze-te ao largo, essa palavra faze-te ao largo, ela tem um significado de volta para o mesmo lugar. Entenda, quando a gente vai cumprir o nosso chamado, e eu estava falando de cumprir o chamado e imprimir uma visão, carregar uma visão que não é nossa, às vezes a gente está muito empolgado em cumprir um id, mas não um volta. Imagina, se Deus disser para você, Marco, volta. Porque às vezes a gente se anima com uma palavra, vai crescer, vai aumentar,
vai prosperar, você vai avançar, o seu campo de atuação está crescendo, a sua área de influência está aumentando, mas nem é tão animador. Às vezes receber uma palavra do tipo, volta e começa de novo de onde você parou. Porque eu não posso fazer com que você avance mais se você não voltar para aquele lugar de onde você parou. Porque lá de onde você parou, você não cavou fundo o suficiente. Porque ele voltou para o mesmo lugar, só que daí agora ele teve que ir um pouco mais fundo. E no chamado a gente tem que estar mesmo atento. E eu falo isso até no chamado pastoral, sabe, gente? Você tem que estar atento para saber se você deve avançar ou não. A Bíblia chega a dizer no livro de Gênesis que Jacó, quando ele foi encontrar com Esaú, Esaú correu ao encontro dele e disse assim, cara, beleza, eu te perdoo, você está voltando para casa. E ele estava a cavalo e falou assim, rapaz, vamos correr lá para mostrar para o pai que você está vindo e tal. E aí Esaú correu, e Jacó disse assim para ele, cara, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Eu estou caminhando aqui faz alguns dias, eu estou indo a pé, eu não posso acompanhar você. Eu até posso, eu sei que eu conseguiria correr na sua velocidade, mas aqui comigo tem vaca de leite, tem criança, tem velho, então eu preciso ir mais devagar, não por causa de mim, mas por causa deles. O livro de Provérbios chega a dizer assim, procura conhecer ou entender o estado das suas ovelhas. Então cumprir o seu chamado, às vezes a gente está tão assim, o profeta às vezes tem isso, pastor, tem que fazer alguma coisa, nossa, fulano está parado, está muito devagar, está muito coisa, o que você vai fazer? Eu vou voltar, pegar na mão da criatura e falar, vamos filho, e eu vou discernir que uns já estão correndo lá na frente, eu falo, epa, espera seu pai aí, ó, os velhos estão aqui, está comigo? E outros estão ficando para trás e falam, espera o seu irmão, vou lá buscar. Vai lá, pega na mão dele e fala, ô filho, vamos. Ah, estou cansado, não quero ir. Mas vai, anda. Tem um monte de gente lá na frente já. O que eu não posso é largar. Está comigo? Então, às vezes a gente está querendo avançar, você tem uma palavra para ir, você tem um monte de coisa para fazer, mas Deus está dizendo para você, rapaz, volta. Volta e vai um pouco mais fundo. Porque Deus pode fazer de um dia frustrante algo maravilhoso. Aleluia. Eu não sei como é que foi o seu dia, não sei como é que está sendo a sua semana, mas eu estou te dizendo que se a gente for mais fundo na palavra, na crença, na confissão, na meditação da palavra, Deus pode tirar desse dia frustrante algo maravilhoso, uma intervenção divina no curso natural das coisas. Aleluia. Bem-vindos à realidade de um chamado, né? Aleluia. Quem está animado para cumprir o seu chamado, né? Esse mesmo Pedro, ele recebeu uma palavra de Jesus, que é interessante, lá em João, no capítulo 21, verso 15. Olha que interessante. Eu aprendo algumas coisas aqui com Jesus, né? Se você quer conhecer a sua equipe, você precisa mesmo entender que uns vão precisar de algum tipo de motivação para fazer, outros vão precisar de correção. Isso é psicologia, Theo. E então Jesus entendeu ali a equipe dele, tanto é que deu comida para eles primeiro, para depois falar, né? Olha o que diz, verso 15 de João. Porque tem gente que só vai prestar atenção se tiver com a barriga cheia. Conheçam algumas criaturas assim. Vai, pastor, fala logo que a gente quer comer. Ai, nossa Deus. Olha o que diz, João 21, 15. Depois de terem comido, agora que estão satisfeitos, eu pego vocês, aleluia, né? Agora que vocês estão de boa, não vai correr mais, né? Que está com o bucho cheio. E aí diz, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeirinhos. Isso no verso 15. Se a gente for ver, eu nem vou entrar na questão aqui do amor, né? Que a gente sabe os tipos de amor que ele falou, né? Tem amor ágape, filéu, eros, mas eu quero dizer 3 coisas. Verso 15 ele disse assim, tá, você me ama, então você faz o seguinte, apacenta os cordeirinhos. Verso 16, você me ama? Beleza, então pastoreia as ovelhas. Verso 17, agora você apacenta as ovelhas.
Essa palavra apacentar é diferente de pastorear, porque apacentar significa nutrir, da condição de crescimento. Quando ele disse pastoreia, a palavra pastorear está no sentido de governar, instruir. É um pouco mais sério o negócio. Está comigo? Por isso ele disse, para os cordeirinhos, você apacenta. Você está condição de crescimento. Para os um pouco mais maduros, você pastoreia. Mas depois ele volta e diz, mas os maduros também vão precisar de um pouco de atenção e ser apacentado. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Isso mostra também que não é porque eu já estou no cumprimento de algumas coisas no meu chamado, que eu sou grande o suficiente, que eu não posso pegar um papel no chão. Não é porque eu já fiz algumas coisas, você alcançou algumas coisas, que você não pode voltar e fazer de novo as mesmas coisas que te trouxe até aquele lugar. Eu posso falar da minha vida mesmo, eu falo para vocês, o fato de eu ser pastor aqui não significa que eu não posso servir no Rema lá como monitor. E está tudo bem. Quando acaba, eu sei, quem está lá no Rema já viu eu catando lixo depois, limpando o banheiro. E qual é o problema? Ah, mas você é pastor, não pode. Quem disse que não pode? Não pode é ficar sem fazer. Não pode é achar que se você alcançou já um posto, agora eu sou grande demais para pegar um papel no chão. Não pega. Diácono, vem aqui, pega o papel no chão. Nossa, criatura. Aleluia. Não, pastor, eu tenho um chamado, eu vou alcançar as nações, mas eu não posso limpar o banheiro da minha igreja. Puxa, gente. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Eu não estou dizendo que a vassoura da igreja ela é um trampolim para você chegar no seu chamado. Mas eu questiono um chamado tão grandioso de alcançar nações, fazer tantas coisas, se não tem disponibilidade para a igreja local. Há quem diga que se você não é uma bênção onde você está, você nunca vai ser uma bênção para onde você vai. Há quem diga que se for para eu cumprir o meu chamado, eu tenho que deixar saudade de onde eu saí, e não graças a Deus que ele foi. Vocês estão bem, gente? Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? É melhor eu chamar o louvor para cá, né, Bel? Vamos começar a encerrar esse negócio, pelo amor de Deus, né? Mas, ó, como eu disse, eu estou dizendo que assim, eu não estou romantizando, né, o chamado, eu estou falando que é uma verdade, né? Agora, olha que interessante, esse mesmo Pedro que ouviu todas essas coisas, depois quando ele já está lá, né, cumprindo seu chamado, correndo sua carreira, fazendo um monte de coisa, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, ele diz algo, e isso me traz uma responsabilidade também, sobre o chamado. E lembra, eu preciso entender sobre o chamado, que eu posso ter um chamado na minha vida. No caso, eu sou pastor, eu sei que tem outros chamados dentro dessa igreja, tem outros pastores, mas tem também evangelista, tem mestre, tem profeta. Então eu não posso também olhar a igreja local, que é o corpo de Cristo, e achar que não é responsabilidade minha, do tipo, não, isso não é minha atuação, é o outro que se vire, eu não posso fazer isso. Veja, 1 Pedro, no capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao 4. Pedro, ele dá uma orientação, ele diz assim, ó: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Essa palavra presbítero significa ancião ou líder também. Então Pedro aqui, ele está dizendo, eu estou rogando, pedindo aos líderes, diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha o que ele pede: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não é interessante que ele pede para os líderes pastorear junto com ele? E talvez você pode pensar, poxa, como que ele está pedindo algo para os líderes, para os presbíteros pastorear se eu não sou pastor? Quem está comigo? Porque Pedro disse assim, ei, presbíteros, eu também sou presbítero como você.
Se você é líder de uma coisa, eu também sou líder de outra. Então, eu não posso, como líder, por exemplo, eu não estou dizendo que isso acontece, tá? Eu estou dando um exemplo. Eu não posso, como líder do departamento infantil, por exemplo, só me empolgar quando tem um evento do departamento infantil. Eu devo me empolgar e ser participante quando tem um evento da igreja. Quem está comigo? Porque é a operação para a edificação do corpo de Cristo. Não, eu sou do diaconato, então eu só vou me empolgar, só vou me envolver, só vou contribuir tanto financeiramente quanto em mão de obra, se for algo referente ao diaconato, o louvor que se vire. Quem pensa assim quem pensa é divisão. E Pedro está pedindo, pastoreia. O pastor, ele nunca tem a visão somente individual, mas a visão macro. O pastor, ele nunca vê a igreja em formas isoladas. Eu não vejo o DI, o diaconato, eu vejo a igreja. Quem está comigo? Veja, Lucas também, Bel, no capítulo 5 dessa passagem de Pedro, que a gente viu, né, do chamado dele, olha o que aconteceu. Vamos ler aqui desde o verso 1 para você ver algo interessante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha o que diz o verso 2, presta atenção no verso 2, diz assim, ó, e viu 2 barcos. Quantos barcos que ele viu? 2 barcos. Com quantos barcos ele falou para ir mais fundo? 1 barco. Mesmo que um tenha recebido a palavra, mas Jesus já estava vendo os 2. Ele nunca vê de forma individual, ele pode falar de forma individual. Porque no episódio de Miriam e Arão que questionaram, Deus só fala com Moisés, Deus disse, se tem profeta em Israel, é com Moisés que eu falo, e eu falo com ele face a face. Eu vejo o todo, mas eu falo com um. Jesus, ele viu os 2 barcos, mas ele falou com um, você vai mais fundo. Mas a intenção de Deus era, você que recebeu a palavra, no cumprimento da sua palavra, você vai alcançar outros. Por isso que quem não cumpre o seu chamado, vai ser culpado diante de Deus, porque muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas, porque você não cumpriu o seu chamado. Quem está entendendo até aqui? Não, eu não acho que seja assim. Então, a estagnação, não ingressar no que Deus te chamou para fazer, meu Pai do céu, pessoas vão perecer, porque eu decidi não cumprir. Então, quando Deus pediu para você, vai lá em Moreira César, porque vocês vão agora cantar lá, se elas não estivessem aqui, a igreja não seria alcançada pelo dom e talento. Quem está entendendo? Deus, quando disse para as 2, vai lá e canta uma palavra, ele não estava pensando só nas 2, mas ele estava vendo todos. Assim como Jesus viu 2 barcos, mas falou com um. Oh, aleluia. Agora, você vai contar com a graça para a realização disso, para o seu chamado. Porque geralmente é assim, gente. Deus me chamou, eu me sinto incapaz. Por quê? Porque essa visão que eu carrego para imprimir no coração de outros é grande demais para mim. Quando eu olho para o meu bolso, eu não sou capaz de comprar. Quando eu olho para a minha escolaridade, a minha capacidade, eu acho que vai muito além do que o meu raciocínio e intelecto seria capaz de calcular e mencionar ou mensurar. Melhor assim. Isso significa que nós contamos com a graça de Deus para a realização desse projeto. Teve uma vez que Paulo foi orar para Deus, né? E falou, Deus, tem umas coisas que eu não estou querendo passar no meu chamado. Tem como afastar esses caras de mim que estão me atormentando? E aí, Deus disse para ele, em 2 Coríntios 12:9, ele disse assim, então ele me disse, a minha graça te basta,
você não precisa que eu diminua a pressão. Você só precisa olhar para quem pode te dar a condição de passar por essa pressão. Por isso o João Roberto, pastor João Roberto de Campina Grande, ele diz assim: eu prefiro a pressão do desafio do que o conforto da mediocridade. A gente está entendendo até aqui? Oh, aleluia. Se você não quer passar pressão, então diminua o alvo. Diminui o alvo. Está sonhando demais. Agora, se foi Deus quem te chamou, você vai saber mesmo que foi Deus que te chamou, porque é grande, porque é além. E é assim que é bom, gente. Quando a gente fala, vai aumentar, a gente vai construir o muro, colocar o telhado, aumentar para trás, aumentar para o lado direito, para o lado esquerdo. Talvez a gente olhe para um culto de quinta-feira hoje, que tem poucas pessoas, a gente fala, ou esse pastor está louco, ou as coisas não vão acontecer. Não é bem assim não, porque se a gente olhar para a nossa condição natural, a gente não pode, graças a Deus. Sabe por quê? Porque, ó, eu vou ler o texto aqui, ó. Então ele me disse, a minha graça te basta. Graça, condição, capacidade de produzir resultados onde você não consegue sozinho. Por quê? Ele diz, o poder se aperfeiçoa, melhora na fraqueza. Essa palavra fraqueza aqui não é falta de força, mas é o significado dela dá entendimento de incapacidade. Ou seja, quanto mais incapaz você for, mais o poder de Deus vai ser revelado. Quanto mais cheio de si você é, menos de Deus você precisa. Todas as vezes que a gente for falar com Deus, Ele sempre diz, ei, quer trocar uma ideia comigo? Tá tudo bem, você é sempre bem-vindo, mas saiba de uma coisa, para sentar na mesa comigo, eu vou revelar coisa grande, não é coisa pequena. Se quiser conversar coisa pequena, então não leia Jeremias. Aleluia. Não, pastor, eu acho que você está pensando grande demais. Foi Deus é quem disse. E fica bom, porque ele disse assim, ó, essa excelência do poder, olha só, o que a gente carrega dentro de nós. Por isso que a gente quer sempre o melhor, porque a Bíblia diz assim, ó, a excelência do poder. 2 Coríntios 4,7 diz, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, ei, você carrega um poder excelente. Por isso nós sempre vamos prezar pela excelência, pelo melhor, porque o melhor mora dentro de nós. Faz parte dos valores do ministério, excelência. Por que vocês estão crendo para o melhor? A gente crê para colocar um outro telão. Pastor, você acha que precisa? Eu já enxergo as letras, está escrito ali, temos porém. Eu não estou dizendo que a gente vai trocar porque você não está enxergando. Eu estou dizendo que a gente vai trocar porque a gente merece o melhor. O Deus que a gente serve, do que a gente é filho, Ele preza pela excelência. Tem a ver com se eu preciso. Aleluia. E é isso que às vezes a gente precisa entender. No chamado, Deus ele já viu você prosperando, porque Ele viu os 2 barcos, mas Ele falou com um. Então o que eu preciso fazer? Como um vagão, apenas está conectado e dentro do trilho que a locomotiva puxa. Você já trabalhou na ferrovia, não foi, Marco? Você já viu o vagão com o motor? Se é que trem tem motor, como é que chama? É motor o nome do bicho? Pronto. O que o vagão precisa fazer para andar? Só está conectado. Deixa que a locomotiva puxe. Você olha talvez para a locomotiva, será que ela é capaz de puxar tudo isso daí? Se ela tiver bem alimentada ali, é que agora não é com lenha mais, né? Não sei qual que é a energia, como é que é? Gasolina aqui? Diesel, ó, aleluia. Se ele tiver com o tanque cheio, é garantido que ele puxa. Por isso que eu vou querer que o meu pastor sempre esteja com o tanque cheio mesmo, aleluia.
Porque quanto menor o tanque dele, ele menos vai me levar para além. E aonde ele for, se eu estiver conectado, eu vou junto. Aleluia. Você está comigo? Você está a fim de ir mais? Como eu disse, Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Então não se veja mesmo capaz. Eu não me vejo capaz, não tem problema. Deus escolheu assim, porque Ele escolheu as coisas loucas justamente para confundir as sábias. Deus te trouxe aqui justamente para dizer para você: rapaz, você não se vê capaz, tá tudo bem, mas tem uma graça disponível para a gente realizar isso. Mas o cumprimento do seu, mas vai acontecer. Eu acho que eu não consigo multiplicar. Eu, pastor, às vezes eu acho que eu sou aquele que ganhou um talento. Tudo bem, é um, só não enterra ele, pelo amor de Deus, multiplica. Produza, realiza, faça, esteja ativo. O que eu preciso fazer? Pastor, rapaz, só se conecta. Você pode ficar de pé? A gente vai orar. A gente vai dizimar e ofertar também, em nome de Jesus. Não vou nem entrar na questão, porque você sabe o que tem que fazer. Aleluia. Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. E nos colocamos, Pai, à disposição para o cumprimento desse chamado. Sim, a gente sabe que foi colocado algo em nossas mãos, e eu quero aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, alinhar, Pai, o meu coração, o meu procedimento a essa visão celestial. Eu não quero, em nome de Jesus Cristo, ficar aquém do que Deus disse para esse lugar. Eu não posso, eu não vou ser um impedimento para que Deus faça o mais e mais nesse lugar. Mesmo que esteja muito além da minha capacidade, muito além do que eu consigo mesmo imaginar, mensurar, mas ainda assim eu creio na graça, eu creio na capacitação divina, eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, simplesmente pelo fato de que o Senhor disse. Porque para mim, se o Senhor disse, tem que ser fatura liquidada, prego batido e ponta virada, em nome de Jesus. Deus disse e vai acontecer. E nós, Pai, nos alegramos, Pai, com aquilo que o Senhor tem que fazer em nome de Jesus Cristo. Se você deseja ser contribuinte disso que Deus está promovendo, realizando, você pode levantar sua mão, os diáconos vão passar uns envelopes, você pode fazer isso ali através da maquininha de cartão, você pode fazer via Pix, eu não sei, faça do jeito que você quiser, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tornar participante dos projetos divinos aqui na terra, Deus tem capacidade, condição de nos prosperar, de enviar cada vez mais, quando existe em nós uma disponibilidade para a realização. Oh, aleluia! Aí, tá vendo? A pilha acabou. Talvez quem estava no YouTube não tenha entendido, mas quem veio recebeu, em nome de Jesus, amém? Ai, pastor, o que você falou? Rapaz, no próximo culto você fique sabendo, em nome de Jesus, amém? O livro de Hebreus diz: desejo, portanto, se eu não me engano é Hebreus 6:10, eu acho que diz assim: desejo, portanto, que cada um de vós continue mostrando até o fim a mesma diligência. Você não vai morrer hoje. Aleluia. Se você não vai morrer hoje, você vai viver mais ainda, então você vai ter que mostrar mais ainda o quê? A mesma diligência. Não faça como a pilha do microfone, que acabou. E aí começou bem lá em cima, daí agora já murchou. Não, vai até o fim que vale a pena. Amém? Eu só vou dar alguns recados para que a gente venha encerrar. Você que pediu a sua camiseta do culto de missões, a camiseta chegou aí, pode procurar a Maria que a gente entrega para você. Domingo a gente está de volta mesmo, fortalecendo a visão. Lá em Guará, né, às 9 da manhã, e depois a gente está de volta com o culto da família às 18 horas, que vai ser, né, comemorado o dia Verbo da Vida de Missões. E lá em Guará a gente vai ter a Festa das Nações, que vai começar, igual teve no aniversário da igreja de Guaratinguetá, vai ter lá as barracas, vai começar amanhã, então depois do Rema, já vai ter lá as barracas para churrasquinho e tal, um monte de coisa boa lá. Depois vai ter o culto no sábado também com essa festa. E aí, domingo, a gente está de volta aqui em Moreira César, às 18 horas, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de mais nada, não era só isso, né? Então, gente, ó, beijo no coração.
Amo vocês. Tenham uma noite abençoada, desfrutando do sono do justo e você sendo acrescentado enquanto dorme, em nome de Jesus. Não vá embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 500 pessoas. Amém?